Há muitos anos atrás, eu cuidava de criança e uma das coisas que aconteceu naquela época que eu acho muito interessante. Na época eu até fiquei meio assim na hora que o menino falou comigo, mas com o passar do tempo eu fui refletir que realmente ele estava certo. Apesar que eu achava ele assim bem audacioso, né? Ele falava como se ele fosse um adulto e ele era criança ainda, mas eu achava muito interessante. Eu não vou falar o nome das crianças, nem o nome da família, né? Para não comprometer ninguém. Talvez também ele, por hoje ser homem, ele não ficaria feliz em saber dessa história. Mas eu já falei com vocês que eu não tenho vergonha do meu passado. Hoje eu não sou rica, mas já tive um passado bem mais tenebroso. Então, esses meninos, na minha época, hoje eu não sei se pode fazer isso, né? Se é crime fazer isso, mas naquela época podia fazer. A gente era bem pobre, eu, né? Eu era bem pobre e ainda estava cuidando dessas crianças. É, porque Deus sabe todas as coisas, né? Que aí você pode virar para mim e falar assim: ah, mas você era tão pobre, por que você estava cuidando de mim e dos outros? Porque Deus sabe todas as coisas, é Deus que sabe das coisas. Você não faz nem sempre o que você está querendo fazer, mas Deus deixa que você passe por aquela situação. Então, naquela época, podia as crianças, né? Não é bebezinho, não, criança assim, que hoje quase é um adolescente, né? Hoje acho que parece que se chama adolescente, na época nem sei se chamava adolescente. Mas as crianças podiam ir, perto de onde eu morava, tinha uma feirinha. E no final da feira, aqueles restos de coisas, né, que não vendeu, eles deixavam nas bancas para que o povo pudesse pegar, o povo que não tinha condição de comprar, né? Os bons deixavam, agora os que eram mais pão duro, levava tudo embora. Mas a maioria deixava nas bancas. Então, esses meninos que eu olhava, juntamente com a minha filha, né? Com uma das minhas filhas, que eu não vou falar o nome também, iam nessa feirinha pegar o resto das coisas. E teve um dia que eu nunca contei isso nem para a mãe dos meninos, sabe? Se o menino contou, não sei. Tinha um dia que ele em tinha. Sabe o que que é nada? Muito. É um pouco, vou falar um pouco de coisa. E eu aluguel vencendo, luz vencendo, água vencendo. E eu com as meninas ali, não tinha jeito de eu trabalhar fora, que não podia deixar aquela meninada, né? Era a casa na beira do rio. E pensa no trem difícil. Aí você fala assim, ah, mas por que você ri? Porque eu acho graça das situações que a gente passa e Deus tira a gente, entendeu? Então, esses meninos foram na feira, trouxeram bastante coisa, bastante coisa. E o menino, que era, eu achava ele super audacioso, ele tinha assim, um menino que, sabe, ele falava as coisas com a gente assim, um pouco de coisa ofendia, mas muitas coisas ele tinha razão. Aí ele pegou um abacate bem maduro, abacate, né, com a aparência boa, e falou comigo, isso aqui, ó, eu trouxe o abacate, agora você compra o leite, quer dizer, para fazer vitamina, né? Eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. Falou comigo assim, nesse tom. Aí você fala, mas você tá com raiva dele? Não, você ficou com raiva. Na hora eu fiquei assim, né? Porque eu não tinha como comprar o leite. E como é que eu ia explicar para ele que eu não tinha o dinheiro do leite? Então, mas aí, como eu, vão a gente, não, eu, né? Na época eu era bem mais ignorante do que hoje, eu não soube falar com ele, ô meu filho, eu não tenho leite, né? Vamos comer o abacate sem açúcar, porque também não tem açúcar. Talvez ele até entenderia, né? Mas eu fiquei brava, porque eu não sabia, assim, como explicar para ele que se a minha situação estava muito difícil e permitir que eles fossem na feira, né? Que eles também gostavam de ir, é porque eu estava passando situação difícil, mas aí não soube explicar. Se fosse hoje, eu saberia explicar para ele direitinho. Mas aí, por que que eu tô contando esse caso para você? Para trazer à tona o passado ruim e aí falar que o menino é mau? Não. Mostrar para você o seguinte, que essa colocação que ele falou se encaixa no que você tá passando. Sabe por quê? Você tá aí, ó, reclama o tempo todo, né? Fala até
que Deus não existe, fica até em dúvida quanto à existência de Deus. E só o fato de você estar aí, você sabe que existe Deus, porque quem te criou? Não vai me dizer que você pensa que é só o seu pai e a sua mãe que teve essa função. Se Deus não tivesse colocado ali as mãos, você não estaria aí. Raciocina comigo. Então esse menino falava comigo, falou, né, com assim, uma audácia muito grande. Busquei o abacate, agora compro o leite. Só que ele disse em outras palavras: fiz a minha parte, agora faz a sua. Aí também Deus pode falar com você. Eu te coloquei no mundo. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que ter fé. Se eu te coloquei no mundo, é porque eu vou cuidar de você. Se eu permitia que você estivesse vivo hoje, é porque eu vou cuidar de você, porque eu estou cuidando de você. Há um ditado no mundo, eu não sei se você conhece, que diz assim: enquanto há vida, esperança. E é mais forte do que isso ainda, que se fala: ainda que esteja morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. E uma parte também que eu acho muito interessante, você talvez conheça, é que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, tinha uma pedra que tampava a frente do túmulo. Jesus não foi com seu poder, ele pôs a mão e falou: sai pedra. Não. Ele falou assim: tirai a pedra. Você sabe por quê? Porque ressuscitar Lázaro era parte de Jesus. Agora tirar a pedra é parte dos homens. E você também. Você tem que fazer sua parte. Deus não vai entrar aí e puxar você pela mão, sair puxando você, não. Para ir para aquele emprego que você precisa ir. Deus não vai fazer isso, não. Deus vai te dar a capacidade de você levantar, raciocinar e falar: não, eu tenho que ir. E Ele vai abrindo as portas. Ele vai destruindo as cadeias. Ele vai fazendo tudo que você não pode fazer. Ele vai enxotando o demônio da sua vida, as forças do mal da sua vida. Ele vai enxotando, mas você precisa falar: eu quero, eu recebo, eu aceito a bênção de Deus, eu aceito a libertação vinda do Pai. Então faça a sua parte, abra a boca e fale: eu quero. Jesus, me ajude, por favor. Me ajuda, Deus, por favor. E Deus vai então e atende o seu clamor. Deus vai e responde o seu pedido. Pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á. Tudo que pede, recebe. Não é quem fica com a boca fechada, não. Porque com a criança, geralmente, ela mama. Raramente a mãe lembra, né? Tá certinho no horário. A criança chora, querendo comida ou sentindo uma dor. O que a mãe faz? A mãe vai, socorre a criança, dá uma mamadeira, dá alguma coisa. Não sei, ela faz alguma coisa. Então chora aos pés do Senhor, clame que Deus te atende. Tirai a pedra, Jesus falou. Jesus podia, né? Voltando lá, Jesus podia ter aquele poder de arrancar aquela pedra dali, não é verdade? Não. Ele não faz a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Ah, porque eu preciso do emprego, preciso sair dessa mesmice. Deus te dá a capacidade de raciocinar. Raciocina. Vê o que você pode fazer. Seja inteligente, oh minha linda. Seja inteligente. Vê o que você pode fazer. E depois Deus vai e aparece e faz a parte mais difícil. Eu agradeço a todos, né, que tem sempre estado aí comigo. Não se esqueça que Deus é maravilhoso e Ele sempre nos conduz em triunfo. O que a gente precisa é crer. Crer somente. Se creres, verás a glória de Deus. Agradeço a todos. Deixe um grande abraço e um beijão no seu coração.